Meus queridos, vamos meditar na palavra do Senhor. Eu gosto sempre de lembrar a igreja que quando a Bíblia é exposta com fidelidade, é Deus falando com o seu povo. Então nunca se esqueça da importância desse momento no culto solene ao nosso Deus. Quando um pregador expõe com fidelidade a Bíblia, é Deus falando. Não importa o mensageiro, importa a mensagem. E se ela é uma exposição fiel das Escrituras, receba em seu coração como palavra de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? E diante disso, uma coisa que já tem um tempo que eu não faço, eu gosto sempre de lembrar. Você orou por nós pastores essa semana? Ore por seus pastores, por seus líderes, pelo conselho, pela junta. Ore para que Deus capacite e use, especialmente os pastores no momento de exposição da palavra, para que você seja abençoado com a exposição da palavra, não é? Capacitação nós não adquirimos, é o Senhor que derrama sobre nós por meio de seu Espírito. Então esteja sempre se lembrando, orar pelos pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos, por seus líderes dos grupos familiares, líderes de ministérios, facilitadores da escola bíblica infantil, adulta, ministérios em geral. Nós precisamos interceder uns pelos outros nesse aspecto. Senhor, capacita, Senhor, fortalece, Senhor, derrama a tua graça, derrama o teu Espírito, porque nós é que nos beneficiamos com essa mutualidade. Nós vimos falando sobre isso já há algum tempo, a mutualidade no meio do povo de Deus, e Deus estabeleceu isso dessa forma. Ele capacita cada um com dons específicos para que nos abençoemos mutuamente. É para isso que servem os dons espirituais. Então lembre-se sempre disso. Você vem à igreja e quer ser tocado, quer ser abençoado com a equipe de louvor que ministra e conduz no Santo dos Santos, com o liturgista que conduz o momento do culto, com a pessoa que está na porta recebendo visitantes, com a pregação do pastor, mas não ora. Você está dizendo que você não quer receber. Porque você não intercede pelo seu irmão, pela sua irmã, que está te servindo a Deus por meio dessas atividades. Percebe como isso é profundo? Então lembre-se sempre disso. Esteja orando, intercedendo, especialmente por aqueles que assumem cargos e papéis de responsabilidade, para que Deus use, para que você seja tocado, para que você seja abençoado, por meio desse instrumento cheio de falhas, cheio de limitações, cheio de imperfeições, mas que serve ao Altíssimo para a glória dele. Amém? É isso que Deus planejou, é isso que Deus estabeleceu para a sua igreja. E agora sim, meu querido e minha querida, abra sua Bíblia em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versos 7 a 12. Nos últimos domingos, esse é o terceiro, né? Nós expomos uma série de mensagens, 3 mensagens, uma trilogia de mensagens que foram expostas por mim especificamente. Hollywood gosta muito de filmes em trilogia, né? 1, 2, 3. Eu também fiz uma trilogia, uma série de mensagens apontando para algo importantíssimo na vida da igreja. Na primeira mensagem, no dia 13, nós compartilhamos com a igreja a respeito de que não podemos ser indiferentes uns com os outros. E tinha uma pergunta que Caim, uma resposta que Caim deu para Deus. Acaso sou eu o tutor de meu irmão? Você se lembra disso? Então nós falamos sobre o sacerdócio, sobre sermos tutores uns dos outros. Não é? Eu e você somos tutores uns dos outros, temos o papel de cuidar uns dos outros. E dentro dessa trilogia de mensagens, no domingo dia 20, nós falamos sobre a noite que antecede os milagres. Quando nos tornamos indiferentes ao amor de Deus, as crises e lutas que vivenciamos não são vivenciadas e experimentadas como deveriam ser. E assim não experimentamos os milagres que Deus poderia derramar sobre nossas vidas. Ou seja, não sabemos viver a noite que antecede os milagres, porque somos indiferentes ao amor de Deus por nós. E hoje nós vamos meditar ainda dentro dessa série de 3 mensagens,
a indiferença que mata. A indiferença que mata. Nós vamos usar para essa finalidade o texto de Atos, capítulo 20, versos 7 a 12. E como eu gosto, nós vamos fazer uma leitura alternada. Todo mundo aí sintonizado, com a Bíblia aberta. Todos aqui frequentam bastante bem a escola bíblica. Não tivemos dificuldade, não é? Para achar Atos. Quando a gente pede para abrir Amós, né? Ou outros livros diferentes, também achamos com facilidade, não é? Então, Atos, capítulo 20, versos 7 a 12. Eu vou ler os ímpares, os irmãos, assentados como estão, a uma só voz, os versos pares. Vamos iniciar. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. E assim partiu. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Certifique-se de que você não esteja sentado numa janela agora. Tem ninguém na janela não, né? Então feche seus olhos e vamos orar. Ore e peça que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Te louvamos pelo teu Espírito Santo que nos dá entendimento, que ilumina o nosso entendimento. E clamamos a ti que teu Espírito Santo toque em nossas mentes e corações, para que não estejamos indiferentes à tua vontade, indiferentes à tua palavra, mas que sejamos cônscios, sóbrios, atentos e vigilantes a tudo o que o Senhor tem falado conosco, hoje, aqui, agora, em cada dia de nossas vidas. Nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá, de podermos nos reunir aqui neste cenáculo, neste lugar de adoração, para louvor e glória do Senhor, de podermos meditar na Tua palavra, e que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, e que saiamos aqui mais cheios da Tua santa presença, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus queridos, antes de nós seguirmos com o texto, vamos pensar algumas informações importantíssimas. Lucas é o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, que também poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. É Lucas que faz toda a narrativa, que faz toda essa escrita. E Lucas tem uma característica muito importante. Ele é um camarada muito detalhista, muito preciso nas informações que ele escreve, nas informações que ele registrou para o nosso ensino. No início de Atos, ele diz que após acurada pesquisa, após acuradas entrevistas, ele escreve tudo que tem registrado no livro de Atos. Ou seja, não somente coisas que vivenciou, mas informações que ele testificou por meio de testemunhas oculares. Então o livro de Atos dos Apóstolos é um livro registrado a partir de um exame acurado dos fatos que a igreja vivenciou nesse período por meio de Lucas. E ele traz para nós essa informação que está aqui em Atos capítulo 20, assim como cada capítulo deste livro. E olha que quanto detalhe ele fornece para a nossa meditação nessa noite. No primeiro dia da semana, ele começa dizendo, qual é o primeiro dia da semana? Qual? Domingo. Estando nós reunidos com o fim de partir o pão, o que é isso? A ceia. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, ou seja, na segunda-feira, Paulo estaria em viagem missionária, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Ou seja, aquela mensagem do apóstolo se alongou. Nós vamos até 9 horas, não se preocupe. Não vou falar até meia-noite, pode ficar tranquilo. Mas se falasse, e daí? Você não gosta de ouvir a voz de Deus?
Quando lembra que eu falei, quando expõe a Bíblia com fidelidade, é Deus falando. Então Deus falava por intermédio de Paulo até meia-noite, não é? Havia o que no cenáculo? Verso 8. Muitas? O que havia no cenáculo? Muitas lâmpadas. Nós temos aqui muitas lâmpadas. Ou seja, o ambiente não estava na penumbra, não estava escuro para te favorecer dormir. Então, se você dormir, cuidado com o sapato voador. Não durma, porque está iluminado, está claro, você não tem desculpa para dormir. Deu um soninho aqui no escurinho, e lá não era diferente, não é? Muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. E esse cenáculo estava no andar, no terceiro andar. Lucas é muito detalhista em narrar todos esses detalhes. Um culto especial, num domingo, Santa Ceia. E quem era o pregador? O apóstolo Paulo não era qualquer pregador. Era o apóstolo Paulo. Se você retrocedeu um capítulo, dá uma ré, capítulo 19, versos 11 e 12. Esse é o pregador que estava falando naquele cenáculo, com aquele povo, naquele momento especial de Santa Ceia. Versos 11 e 12 do capítulo 19. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Esse era o pregador de Atos 20. É o mesmo pregador. Ou seja, então eu estou desculpado, se alguém dormir aqui, o problema não é meu. Não é o pregador que é culpado. Porque um camarada dormir numa exposição da palavra de Deus por meio de Paulo, tem que ter um problema sério, né? Com esse camarada, não é não? Então quando alguém dorme no culto, a culpa não é do pastor. Já estou me isentando aí, viu, Flávio? Não é? Olha só, Paulo, o homem poderoso em obras, poderoso em palavra, está ali num culto especial, domingo, pregando ao evangelho, num culto de Santa Ceia, e não tem um sem vergonha que dorme. Aqui fala só desse, né? Não sei se tem outros, mas esse dormiu e chamou a atenção porque ele despencou do terceiro andar. Ele não estava dormindo nesse banquinho gostoso, estava dormindo na janela, sentadinho na janela, e ali cochila e despenca, lá embaixo. Ploft. Já caiu do terceiro andar? Alguém aqui já teve essa experiência gostosa de cair do terceiro andar? Eu já pulei do terceiro andar. Quando eu era moleque, eu pulava no monte de areia. Meu pai estava construindo um prédio aqui, eu e meu irmão subia lá no terceiro andar e pulava no monte de areia. Coisa de menino, né? Mas pulei, não caí nem fui empurrado, eu pulava, brincando. Esse aqui, sentadinho na janela, caiu. Então Lucas traz para nós esses detalhes importantíssimos. E para quem diz que o culto naquela época acontecia no sábado, nós temos aqui informações precisas, que eles se reuniam no primeiro dia da semana, faziam a ceia no primeiro dia da semana, pregavam no primeiro dia da semana, reuniam na igreja no domingo. Ou seja, a igreja se reunia no domingo, no primeiro dia da semana. Nós poderíamos falar sobre isso aqui, mas não vamos falar sobre isso. Nós queremos chamar a sua atenção para essa janela bendita. Ainda bem que as nossas janelas são pequenas e são fechadas, né? Não tem nem jeito de ninguém sentar nelas, né? Mas tem gente que costuma, né? Encostar, escorar, ir lá para fora. Não arruma uma janela, mas arruma sempre um jeitinho de se ausentar do momento da comunhão. Nesse instante, você está aqui ou você está na janela? Onde é que está a sua mente? Você está consciente? Ou está voando? Essa pode ser a sua janela aqui e agora. Sua mente está perdida em pensamentos. Preocupado com o amanhã, preocupado com o que deixou de fazer, preocupado com outras coisas. De repente não estamos numa janela física, mas estamos numa janela mental. Distraídos. E este rapaz se distraiu, e este rapaz adormeceu, acomodado naquele momento de indiferença. Indiferença para com o culto a Deus, indiferença para com a ceia, e indiferença para a palavra de Deus que estava sendo pregada. Você está aqui agora ou está indiferente?
Ou está batendo papo, atrapalhando o culto do seu irmão, avacalhando quem está próximo? Onde é que você está? Você está na presença do Senhor ou está na janela? Se estiver na janela, saia da janela e venha para a presença do Senhor. A janela aqui, meus queridos, pode representar muitas coisas na vida de um cristão. Essa janela pode ser uma figura de linguagem para muitas coisas na sua vida. No caso, era uma janela literal. De fato, isso ocorreu. Mas essa janela pode representar muitas coisas, figuradamente falando, na sua caminhada com Deus. A começar pelo sono da indiferença. Essa janela pode representar na sua, na minha vida e nas nossas vidas, a indiferença com o reino de Deus. Aquele rapaz estava alheio, estava indiferente a tudo o que se passava. Estava indiferente, acomodado, tranquilo, sentadinho naquela janela. Mas o fato é que, quando nós nos acomodamos na janela da vida, ou seja, quando nós nos mantemos indiferentes, alheios às coisas de Deus, esta janela em nossa vida se torna um perigo real e imediato para a nossa relação com Deus e com o próximo. Quando nos tornamos alheios, quando nos tornamos indiferentes em nossa caminhada cristã, isso se torna em nossa vida um perigo real e imediato em nossa caminhada com Deus e com o próximo. Lembra da trilogia? Indiferença para com o amor de Deus, indiferença uns para com os outros, e agora indiferença para com as coisas de Deus. Essa janela representa essa indiferença para com as coisas de Deus. E aquele rapaz estava ali, acomodado, indiferente, alheio ao que se passava no culto de Santa Ceia, com aquele servo de Deus, poderoso em obras, que ministrava a palavra, que estava ali derramando o coração, derramando a palavra nos corações. E ele estava alheio, estava indiferente. Indiferença mata. E no caso dele foi uma morte literal. Indiferença mata. A indiferença mata a fé. A sua indiferença às coisas de Deus matam a sua fé. A palavra fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E quando nós estamos alheios, quando nós estamos indiferentes à palavra de Deus, nós estamos matando a nossa fé, nós estamos minando, enfraquecendo a nossa fé. E mais cedo ou mais tarde nós vamos cair desta janela da indiferença. Mais cedo ou mais tarde nós vamos sair do nosso estado de graça diante do Senhor, nosso estado de vibração na fé, e vamos começar a duvidar, vamos começar a temer os problemas, vamos começar a nos amedrontar diante das circunstâncias, porque nós permanecemos muito tempo sentados na janela, alheios à palavra de Deus. E isso mata a nossa fé, essa indiferença que mata a fé. Mas a indiferença também mata o ânimo e o vigor dos seus líderes. Sabia disso? A indiferença de um crente mata o ânimo e o vigor dos líderes desse crente. A minha indiferença não mata só a minha fé, mas também mata o ânimo e o vigor dos meus líderes, daqueles que estão próximos. A nossa indiferença causa isso. A morte do ânimo, da alegria, do vigor. Quando somos indiferentes às coisas de Deus, nós não correspondemos ao chamado da liderança. E assim, nós vamos tornando momentos que deveriam ser momentos de crescimento, de fortalecimento, de comunhão, de avivamento, nós tornamos em momentos esvaziados, momentos de negligência, momentos de omissão, momentos de frieza. E assim nós abatemos aqueles que estão à frente do trabalho, nós abatemos aqueles que lideram, a ponto de muitos deixarem funções de liderança porque falam assim: estou cansado de arrastar fulano, estou cansado de arrancar o fulano da janela, estou cansado de insistir para o rapaz descer da janela, já não aguento mais isso, arruma outro líder. A nossa indiferença, permanecermos acomodados na janela, mata o ânimo e o vigor daqueles que nos lideram, daqueles que Deus usa para ser bênção em nossas vidas.
Porque todos nós, como eu disse no início, somos pessoas que têm suas fragilidades, pessoas que têm as suas limitações e que têm as suas dificuldades. Mas é com essas pessoas que Deus conta para servi-lo. É com essas pessoas que Deus conta para liderar a sua igreja, liderar o seu povo, conduzir áreas da igreja para que a igreja cresça, para que o reino se expanda. E quando as pessoas se assentam na janela, se tornam alheias, indiferentes, apáticas, elas pesam nos ombros de seus líderes. Elas matam o ânimo e o vigor de seus líderes. Elas não somente matam a sua fé, como também matam o ânimo e o vigor daqueles que as lideram. Mas há uma outra terceira coisa que a indiferença mata. A indiferença mata o brilho da coletividade. A indiferença de Eutico mata o brilho da coletividade da igreja de Cristo. A indiferença mata, enfraquece o poder da coletividade. Existe um ditado que diz, que a união faz a força. Mas quando somos indiferentes às coisas de Deus, nós, ao invés de somarmos forças, nós recuamos, nos afastamos, e aí o poder da coletividade fica enfraquecido. Quantas e quantas vezes nós vimos na Bíblia, inclusive no culto da semana passada, nós vimos lá em Atos 12, quando o apóstolo estava preso, a igreja toda reunida em oração e Deus agindo e Deus operando. Não eram alguns, era a igreja toda, junta, unida. Então a indiferença mata o brilho da coletividade, enfraquece o poder da coletividade do povo de Deus. Bem, quando deveríamos estar juntos, um só povo, uma só família, temos alguns gatos pingados. Porque a indiferença deixou muitos em casa, dormindo, apáticos, alheios, acomodados com os próprios problemas. Não vou não, tem muita coisa para fazer, tem muita dificuldade, não vou sair de casa hoje não, vou ficar quieto em casa. Então a indiferença também mata, enfraquece a coletividade da igreja. E não tem nada pior para um facilitador de escola dominical, quando ele vai para uma sala para dar aula, a sala que deveria ter 20 pessoas e tem 3, 4, 5 pessoas. Se ele não estiver muito firme no propósito, ele esmorece. Fala assim, eu me dediquei tanto e o pessoal não corresponde. Uma pessoa que promove, como por exemplo os ministérios promovem encontros, eventos, H+30, Ministério de Mulheres, grupos familiares, Ministério Infantil, promove um evento, como nós vamos ter dia 3 de fevereiro, um encontro com toda a igreja na parte da manhã. Aí as pessoas não correspondem, ou seja, a indiferença das pessoas enfraquecem o poder da coletividade. A gente olha assim, cadê o povo? Cadê os que servem a Deus? Apatia, acomodação, indiferença com as coisas de Deus. E a igreja fica enfraquecida, fica abatida. Líderes e pessoas que são chamadas por Deus para servir, ficam fragilizados, enfraquecidos. Além de desenvolver os trabalhos, precisam trabalhar a própria emoção e lutar com todas as forças para não olhar para as circunstâncias, não olhar para o indiferente, não olhar para quem está na janela e seguir em frente servindo a Cristo. Meus queridos, a indiferença mata a fé do indiferente, mata a liderança, enfraquece a igreja. Quando o crente dorme, as circunstâncias, as consequências não são somente para si, mas é para toda a comunidade cristã, para todo o povo de Deus quando um crente dorme. Sansão, quando dormiu, perdeu os cabelos e a força. Isbosete, filho do rei Saul, quando dormiu, ao meio-dia, foi morto por 2 de seus empregados. Aquela parábola das virgens, lembra? Elas dormiram e quando acordaram sobressaltadas que o noivo estava chegando, algumas que haviam dormido se deram conta, não tenho óleo para manter a minha lamparina acesa. Se não tivesse dormido, teria percebido a falta de óleo há mais tempo e teria tempo de reagir. Na parábola do trigo e do joio, quando Jesus expõe lá em Mateus 13, o trigo é semeado no campo. Quando os servos dormem, o inimigo vai lá e semeia o joio. Quando o crente dorme,
as consequências são inevitáveis para si e para a comunidade, para si e para todos ao seu redor. O texto, Lucas ressalta no texto que Paulo prolongou o seu discurso. Você pode pensar assim, mas o camarada, o Eutico, teve razão para dormir, né? Afinal de contas, prolongou. Não é bom Deus falar com o seu povo? No Velho Testamento, o povo ficava ouvindo a palavra de Deus o dia inteiro. Palavra de Deus. Aí, Deus está falando na igreja, Deus está expondo a sua vontade, e a gente fica assim, que chato, podia acabar logo. Já parou para pensar nisso alguma vez? Já aconteceu com você isso? Deus expondo a sua palavra, a palavra sendo exposta, e nós olhando para o relógio, está na hora de acabar. Não é bom que Deus fale com o seu povo? E Deus estava prolongando o seu discurso por meio de Paulo, e ali tinha uma pessoa acomodada, alheia ao que se passava, dormiu, caiu, morreu. Prolongado discurso deve nos servir de alerta e não de desânimo. E qual deve ser a sua disposição? Vou para a casa do Pai ouvir a mensagem de Deus. É para isso que nós vimos à igreja, para adorar, para cultuar, para ouvir a exposição da palavra, para somarmos forças e sairmos para compartilharmos o Evangelho no nosso dia a dia, para testemunharmos o amor de Deus no nosso dia a dia. A pergunta não é, o discurso é prolongado? Essa não é a pergunta correta. A pergunta correta é, você tem prazer em ouvir a palavra de Deus? Essa é a pergunta correta. E Eutico estava ali acomodado naquela janelinha, pegando a brisa, distraído, adormeceu e caiu. Sabe qual é o significado do nome Eutico? Afortunado, próspero, feliz. Aquele que era afortunado, próspero e feliz, não foi tão feliz assim. Não é? E está registrado aqui para todos sempre a atitude desse rapaz, né? Isso não é só para jovens, isso é para todos nós. Eutico entrou na história da igreja. O testemunho dele não foi muito bom, mas entrou na história. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9 diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. Em outras palavras, você é um afortunado. Você é feliz, você é próspero, ou seja, você é um Eutico, no bom sentido. Porque Deus te fez enriquecido em Cristo Jesus. É isso que significa o nome de Eutico, afortunado, próspero. Em Cristo nós somos afortunados. Mas eu te pergunto, você está atento ao que Deus está falando contigo? Ou você está acomodado nos seus pensamentos, nas suas necessidades pessoais e está adormecido na sua janelinha? Está cochilando, tirando o cochilo. Vou dar um cochilo aqui, pastor. O Senhor te chama, te enriquece com o Espírito Santo, para que você seja diferente, para que você não seja indiferente, para que você seja um semeador da palavra, para que você seja um influenciador no mundo, para que você seja a diferença nesse mundo que jaz o maligno. Mas muitas vezes adormecemos, caímos desse estado de prosperidade, caímos desse estado de felicidade da alma, caímos desse estado de afortunados e começamos a respirar somente os problemas, a viver nas janelas da vida, alheios à vontade de Deus, indiferentes ao reino de Cristo. Em Cristo somos mais que felizes, mas infelizmente caímos desse estado de enriquecimento que há em Cristo Jesus, para um estado de indiferença, para um estado de sonolência, para um estado de apatia. Foi isso que aconteceu com Eutico. Se distraiu, dormiu, morreu. A sonolência em nossa vida espiritual é fatal, pois Deus não se agrada dos mornos, Deus não se agrada dos apáticos, Deus não se agrada dos negligentes em sua obra.
A sonolência da alma é fatal, traz prejuízos, traz danos. A boa notícia é que no verso 10, diz aí o verso 10, descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse, não vos perturbeis. Ou seja, a sonolência daquele jovem causou perturbação na igreja. E ele diz, não vos perturbeis, que a vida nele está. Ele não somente reviveu, como todos os ossos que deveriam estar quebrados, foram restaurados. Porque ele saiu dali vivo e todos ficaram confortados. Então, meus queridos, a boa notícia é que na casa do Pai há misericórdia. Ainda que nós decaiamos do estado de graça, ainda que nós dormamos, ainda que nós sejamos omissos e negligentes, Deus Pai usa de servos para trazer conforto, para trazer restauração, para trazer admoestação, para nos tirar da janela. Fala, abre os olhos, meu irmão. O que você está fazendo com a vida que Deus te deu? Não se mate nessa janela. Não se mate com a sonolência da alma. Mas esteja atento, desperto. A graça de Deus restaura. A graça de Deus nos aviva. A graça de Deus nos toca. Por isso nos reunimos domingo. Por isso nos reunimos nos grupos familiares. Para que nós estejamos sempre nos lembrando. Saia da janela. Ouça a palavra. Desperte. Viva uma vida para a glória do Senhor. Porque nós temos a tendência de assentar na janela, de nos adormecermos e começarmos a olhar. Está calor, não está? Está difícil, está ruim. E tudo isso traz acomodação. Tudo isso traz sonolência. Tudo isso gera apatia. As nossas dores, as nossas mazelas, as dificuldades. Muitas vezes ficamos em lugares perigosos e achamos que não acontecerá nada. E acabamos relaxando e nos acostumando. Aqui no caso, houve restauração. Eutico foi restaurado, reviveu. Mas muitas vezes nos acomodamos e nos acostumamos tanto com a janela, que isso vai perdurando. E vivemos uma vida inteira dormindo na janela. Não caímos e nem saímos, estamos ali dormindo. Às vezes, nos perguntamos, por que Deus não responde às minhas orações? Por que Deus não é comigo? Você está dormindo, meu filho. Sai da janela. E Deus vai responder. Deus vai agir. Sai da janela. Desce daí, menino. Desce daí. Nós muitas vezes estamos omissos, negligentes, apáticos à obra do Senhor, às coisas de Deus, ao reino do Senhor. Nós estamos indiferentes e queremos que Deus nos agracie, que Deus nos abençoe, que Deus corresponda às nossas necessidades. Eutico, por misericórdia, teve a vida sarada, restaurada. Mas pode ser que você não caia da janela, não se estrepe, mas a sonolência dure uma vida inteira, o que é pior. É melhor cair da janela e ser restaurado, de ficar dormindo na janela uma vida inteira. E desses Deus não se agrada. Será que é sensato brincar com a graça de Deus? Nós que recebemos a riqueza do Espírito, que somos eúticos na alma, afortunados em Cristo Jesus, será que é sensato brincar com a graça do Senhor? A sonolência da alma pode deixar sequelas terríveis. Efésios 5,14 diz para nós, desperta, ó tu que dormes, e levanta de dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5,14 está nos dizendo para nos despertar. A sonolência da alma nos coloca num estado de morte, igual aqueles que estão mortos. Um cristão apático, sonolento, ele está parecendo morto, espiritual. E a palavra diz, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Não está dizendo que Cristo te salvará, está dizendo que Cristo te iluminará. Porque muitos crentes, ainda que sendo salvos, estão dormindo, estão apáticos, estão alheios ao reino de Cristo. E a palavra nos chama a despertar. E no verso 11, meus queridos, nós temos aqui uma grande lição.
Olha a lição que o verso 11 nos traz. Subindo de novo, Paulo desce os 3 andares, vai lá, ressuscita o sujeito, sobe de novo. Subindo de novo, partiu o pão, ou seja, distribuiu a ceia e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu sua viagem. Partiu missões, não é? Depois daquele fato, ele subiu, distribuiu a ceia e continuou pregando até de manhã. Qual é a lição que eu e você precisamos tirar? Meu querido e minha querida, presta atenção nessa lição que ela é importante. Líderes de grupos familiares, auxiliares, trainees, líderes de ministérios, presbíteros, diáconos, pastores. Você que tem servido ao Senhor em alguma área da igreja, presta atenção nessa lição. Paulo não se abateu por causa da queda de Eutico. Ele não se colocou sobre si o jugo daquela sonolência, daquela apatia, daquela morte. Ele não lamentou, não lamuriou. Ele foi lá, ressuscitou, voltou e continuou a obra. Ele não olhou para aquele que estava na janela e não desistiu de continuar servindo. Pelo contrário, ele continuou pregando. Foi para a sua viagem missionária e nós sabemos o resultado final disso. Decapitação. Ele poderia ter dizido, depois de tudo que eu já fiz, eu olho para as pessoas de braços cruzados, eu tenho que ficar empurrando, tenho que ficar arrastando, tenho que ficar tirando da janela, eu estou cansado desse negócio. Já fiz o suficiente, vou encerrar a carreira. Muitos de nós fazemos isso. A lição aqui é, não olhe para os Eúticos, olhe para Cristo. Continue a boa obra, continue servindo. Se as pessoas querem permanecer na sonolência, cada uma vai prestar conta diante do Senhor. Seja um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra do Senhor e que serve com fidelidade, independente daqueles que estão cochilando na janela. Faça a obra do Senhor, porque Ele te chama para essa obra. Então olhe para o lado, olhe para Cristo, que te enriqueceu, que te transformou num afortunado nele. Amém, irmãos? Então nós precisamos tirar essa lição deste versículo 11. Paulo seguiu pregando a palavra até de manhã. Partiu para sua viagem missionária. Ele não olhava as dificuldades, não olhava as circunstâncias, não olhava as perseguições, olhava somente para Cristo. Muitas vezes a gente recebe, as pessoas comentam, pastor, está complicado, as pessoas não ajudam, as pessoas não correspondem, eu já não aguento mais. E o que eu posso dizer é, querido, minha querida, fica firme, nós servimos a Cristo. Caminhe com quem caminha, desperta os Eúticos, acorda quem dorme, ajude a todos a quanto puder, mas não olhe para as dificuldades. Não olhe para os pesos, não olhe para as lutas, olhe somente para Cristo, porque assim testemunhamos a misericórdia de Deus, assim testemunhamos o amor do Senhor. Todos nós somos chamados para esta obra, todos nós possuímos um papel a desempenhar na casa de Deus, todos nós temos um papel no reino de Cristo, todos nós temos esse papel. Não permita que a sonolência da alma te ofusque. Não permita que a sua sonolência ofusque o seu papel. Não permite que a sonolência do outro atrapalhe o seu papel. Siga firme. Não permita que as tristezas, as perturbações da vida roubem a sua alegria de servir a Cristo. Continue servindo, porque você serve ao Senhor. Nós somos chamados, todos nós somos chamados sem exceção, para a vigilância. E não para a sonolência. Onde é que você está? Na torre de vigília ou na janela da indiferença? Onde é que você está? Na torre de vigília ou na janela da indiferença? Você está atento à voz de Deus ou está sonolento, adormecido, cansado com as dificuldades do dia a dia? Meus queridos, nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos pensar que há tempo, que o amanhã pertence a Deus. Temos que ser fervorosos e poderosos em obras agora. Temos que nos aplicar hoje, porque o amanhã a Deus pertence. Não espere para amanhã o que você tem que fazer hoje.
Não espere para amanhã para ler a Bíblia, para orar, para visitar, para aconselhar, para estar no grupo familiar, para estar na escola bíblica, para estar na reunião de oração. Faça cada coisa no seu devido tempo, porque o amanhã pertence a Deus. Não seja omisso, não seja negligente, não sente na janela da indiferença, mas seja, de fato, um servo que se envolve no reino de Deus, um servo que se envolve na casa do Pai, um servo que se dedica para servir. E assim, com certeza, nós seguiremos com a obra do Altíssimo, para louvor e glória dele. Nós impactaremos vidas, porque não estamos sonolentos, não estamos apáticos, mas estamos vivos, porque o Senhor nos trouxe da vida para a morte para servi-lo. Amém, irmãos? Coisa para dormir é coisa de quem está morto. Crente está vivo e desperto, atento às oportunidades, comprometido com o reino, comprometido com Cristo. E quando as dificuldades apertam, nós temos uns aos outros, nós temos o Espírito Santo, nós temos o Pai. Nós não caminhamos sozinhos. Nós precisamos estar atentos na torre de vigília e não sonolentos na janela da indiferença. Amém, meus queridos? Feche seus olhos. Faça uma breve oração ao Senhor. Você consegue enumerar as suas janelas? Que janela ou em quais janelas você tem se assentado e tem adormecido? Tem te levado à indiferença, à apatia, à omissão? Faça essa pergunta para si mesmo com seriedade. Leve isso muito a sério. Ore ao Senhor, busque no Senhor. Pai, graças te damos pelo Teu Espírito Santo que ilumina o nosso entendimento. Pai, que o Senhor continue falando aos nossos corações, para que estejamos vigilantes, sóbrios, atentos ao que se passa dentro de nós, para que não venhamos a nos acomodar nas janelas da vida, para que não estejamos, ó Pai, perdidos na Tua casa, alheios à Tua vontade, alheios à Tua obra, mas que estejamos, ó Pai, nos envolvendo, que sejamos, ó Pai, crescendo em estatura e graça diante do Senhor, que estejamos, ó Pai, impelidos pelo Teu Espírito, pelo amor, pela compaixão, impelidos a servir, impelidos a somar forças, impelidos, ó Pai, a levar o Teu Evangelho a todos aqueles que estão na sonolência da alma, a todos aqueles que estão nas trevas do maligno, a despertar os que dormem. Pai, em nome de Jesus Cristo, toca em nossos corações, leve nossos pensamentos cativos em obediência a Cristo e desperta-nos, ó Pai, para que não estejamos aqui tantos anos vivendo uma vida religiosa, mas dormindo na Tua presença. Que possamos de fato ser homens e mulheres, pais, mães espirituais, que levam o Teu Evangelho, que se envolvem, que se importam, que percebem as noites espirituais, mas que contemplam os milagres que estão para se chegar. Ó Pai, que nós não possamos olhar somente para as dificuldades e estarmos presos, ó Pai, às nossas próprias necessidades, mas que possamos olhar uns para os outros e somar forças em trabalhar em prol do Teu reino, em nos sacrificar por amor a Cristo e nada além disso, em servir ao Senhor com tudo que temos, com tudo que somos, com tudo que o Senhor nos permite. Assim nós oramos e nos colocamos diante de Ti, e arranca de nós, ó Pai, as janelas, arranca de nós a sonolência, tira de nós o estado de acomodação, de apatia, e aviva a Tua obra em todos nós. Assim oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém, irmãos?